Olá, sejam bem-vindos a mais um CLC, um fim de semana cheio de novidades, cheio de coisas para rafar. Cheio de desporto, acima de tudo. Cheio de desporto de muita qualidade. Olha, eu hoje gostava de falar sobre a última taça do mundo de XCO em Leogang, que é o gangue do Leo, não sei se sabias disso. Sim. E queria também falar sobre o novo XTR que foi lançado, porque há aqui umas coisas, uns mimimis que eu gostava de falar sobre o assunto. E eu queria falar sobre isso, se tu não te importares, se tu aceitares conversar isso comigo. Vamos a isso. Pode ser? Vamos a isso. Sejam bem-vindos a mais um CLC e vamos para mais uma. Ora, então cá estamos nós. Cá estamos nós de volta. Fim de semana carregadinho de desporto de muita qualidade. Bota a qualidade nisso. Tivemos então a final da Liga das Nações. É verdade. Não é? Tivemos também a final do Roland Garros, que foi um hino ao que é o desporto. Acho que foi um hino ao que é o desporto. Tivemos também Taça do Mundo de XTO a decorrer na Áustria, que também foi uma Taça do Mundo bastante interessante. Muito interessante. E Não sei se tiveste a oportunidade de ver as provas. vi depois o resumo Não, alargado. eu tive a ver as provas depois. E também tivemos o início do critério do Dauphiné, que também foi espetáculo puro e à qual eu se calhar vou ter que recuar com algo que disse aqui a uns CLCs anteriores. Eu ia-te perguntar sobre isso. Mas é o que é, nós queremos é desporto, nós queremos é espetáculo e eu no fundo também queria algo assim. Percebes? Apesar de eu ter feito as minhas apostas com base naquilo que já se tinha feito, que já se tinha visto, nomeadamente para quem não sabe, e eu não tenho medo, não tenho receio de vir dar a cara a público. Não tens? Nada. Mas depois não tens medo das pessoas acharem que tu és um curioso? Não. Tu és um curioso. Não. Eu sou um curioso, como todos somos, não é? Mas que eu disse que eu colocaria Vingegaard fora do pódio no Tour. E ele aparece a rasgar lume. E ele aparece, pelo menos agora no critério do Dauphiné, parece um atleta super... ou seja, ao ataque, que também não é algo que se costuma ver muito. Ele é um atleta que joga mais, tem um jogo tático muito interessante e joga mais com os outros atletas, mas vimos-lo aqui a pôr a lenha no fogo. Ou seja, o Vingegaard acaba por fazer uma época ao jeito daquilo que tem sido sempre. Ele resguarda-se muito antes do Tour. Ele é um atleta de uma só prova. Pois. Ele é um atleta de uma só prova. E, mas isto é bom. A verdade é que não lhe adianta nada, e isto em termos de... Falando mais em questões do treino e isso tudo, não lhe adianta nada ele chegar a uma prova, a uma volta ao Algarve super forte e pulverizar aquilo. O que lhe interessa é chegar a julho e estar em condições para disputar um Tour de uma prova de 3 semanas duríssimo. Eu acabo por ficar feliz por ter visto, pelo menos agora no critério, ele mostrar esta condição física, porque isto significa que nós podemos vir a ter um Tour apimentado. Sem dúvida, nós a certa altura, nesta primeira etapa do critério, tu tiveste uma fuga com o Van der Poel, com o Vingegaard, com o Pogačar e com o Renko. Absurdo. E depois o Pogačar ganhou o sprint. Que para mim é ridículo. É ridículo. Ao lado de um Van der Poel, o Pogačar ganhar ao sprint, para mim é absurdo. Sabes que no final das clássicas o Van der Poel andou... acho que cheguei a comentar aqui, o Van der Poel disse que estava-se a sentir cansado. É possível. E apontar uma época para estar bem nas clássicas, depois paga-se a fatura. É bem possível, claro que sim. Depois ele ainda teve o desastre que teve na prova da BTT, que também... Que não sabe qual vai ser agora o desenrolar dessa situação, ou seja, se ele vai manter aquele que é o objetivo dele dos campeonatos do mundo. Pois, põe muita coisa aqui em causa. Põe muita coisa aqui em causa. Não é? Aqui o que se passa aqui é que ele mostrou que a nível de pernas não está tão bem quanto isso. Não tem ranking ali, e depois a nível técnico parece que está a falhar aqui qualquer coisita também. Porque lá está, e nós sabemos disso. Se tu estás um mês sem ir para cima da bicicleta de BTT, depois pagas a fatura. Completamente. E depois não estamos a falar que já falámos. Estamos a falar de domingueiros, não estamos a falar daquele nível. Foi aquilo que já falámos. O XCO atualmente não está só muito evoluído a nível físico, ou seja, os atletas não estão só muito evoluídos a nível físico, não são muito mais fortes nas subidas, mas atualmente a descer, os atletas são muito fortes a descer e já não podes dar ao luxo daquilo de
ok, invisto a subir para depois ser um bocadinho mais cauteloso a descer. Não, se hoje em dia abres um bocadinho que seja a descer, perdeste uma corrida, porque tu tens atletas como o Koretsky, como o Blevins, como Olha, o próprio, como o próprio este Nino, fim de semana passou mal. Passou muito mal. Passou mal. Mas tens atletas como ele que são autênticos animais a descer. São atletas super bons tecnicamente e tu dás ali uma margenzinha deles a descer e já não vais buscar essa margem, porque depois são atletas igualmente bons a subir. E portanto, acho que tem que haver aqui um trabalho redobrado da parte dele. Se ele quer entrar para os campeonatos do mundo com a perspectiva de os disputar, tem que haver aqui um trabalhinho um bocadinho mais consistente, que não vai haver, porque ele vai agora ter o Tour também. E portanto não vai Ainda haver... não é este ano. Não vai haver... Não. Eu acho honestamente que... Mas não achas que cada ano que passa que ele perde mais a carruagem? Perde completamente. Para mim, apesar de eu... Ele já fez um brilharete no XCO. Eu desejava muito que ele voltasse ao XCO. Mas eu agora, honestamente, eu diria para ele ficar na estrada. Para ele ficar na estrada, fazer lá o que tem a fazer, completar É que os objetivos que lhe faltam. Já não é um Vanderpool contra um Nino Schurter. Não, é muitos. É um Vanderpool contra então, uma elite de atletas que estão lá que são muito bons. Ainda este fim de semana, tu viste o pódio deste fim de semana? Sim. Foi. Tinhas lá um atleta que é cara conhecida, que era o Flukinger. E mesmo assim já não era muito, que o Flukinger também não tem estado muito bem. Sim, cara conhecida, por exemplo, este fim de semana, avançando aqui... Quando eu disse cara conhecida... A prova masculina foi ganha por Andras Sink, que tem 34 anos. Primeira vitória. É a primeira vitória numa Taça do Mundo. E uma coisa interessante que eu vi o David, que estava a comentar a prova, dizer, é o segundo atleta mais velho a ganhar pela primeira vez uma Taça do Mundo. Aos 34 anos consegue ganhar uma Taça do Mundo. A expressão dele dizia tudo. Foi absolutamente incrível. Foi uma corrida com umas condições lamentáveis. Aliás, hoje de manhã, quando acordei, estava a fazer um zapping rápido nas redes sociais. E lamentáveis por causa da meteorologia. O Nino Schurter, sim, teve bom tempo e nas vésperas da prova caiu o céu. Então as condições foram lamentáveis. E eu vi o Nino a fazer um post sarcástico, obviamente, a dizer a minha pista favorita nas minhas condições favoritas. Toda a gente sabe que o Nino Schurter não gosta de lama, não suporta lama. E pelos vistos também não é muito fã daquela pista. E efetivamente, nas femininas, nós vimos ganhar Puck Peters, que ainda aqui atrasado falamos dela porque ela ganhou na estrada, e é incrível ver isto, ganha na estrada, vem ganhar ao BTT novamente, e depois no XCO, aquilo que me custou mais de ver, sabendo aqueles atletas, e aqui atrasado o Koretsky dizia que o FTP dele era 470 watts, foi isso que... 400 e muito. Se não estou em erro, o Koretsky ia dizer que o FTP dele era 470 watts. Ver aqueles atletas a pedalar de uma forma que tu dizes assim, aquilo sou eu, a subir... Não eras. Não. Ias à mão. Exatamente à mão. Ou seja, a expressão física, a expressão corporal de dificuldade deles a pedalar era de tal ordem que passava a dificuldade para nós. Tu percebias que estava a ser extremamente difícil. E eu penso, se aqueles gajos pedalam com aquela expressão corporal e tu percebes que está a ser mesmo muito difícil... Um ser humano comum ia a pé e mesmo a pé tinha dificuldade. Sim, ias a pé a pista toda. Condições muito más, muito fracas. Ias a pé a pista toda e tu vias atletas com muita dificuldade a subir, a descer. Era uma pista houve muitas quedas. Era uma pista que estava mesmo muito, muito difícil. E a prova disso foi depois também os atletas que se sobressaíram foram atletas que certamente se dão melhor naqueles tipos de condições e que não são, ou seja, não apoiam muitas mais vezes este tipo de condições. Mas que pronto, às vezes estas condições existem. Eu lembro-me foi há 2 anos o campeonato na Europa que foi na Roménia que ganhou aquele atleta italiano. Também estavam condições. Aliás, a transmissão quase que não se via. Era tanto nevoeiro. Quando, como é que ele se chama? Esqueci, o Jordan Sarru ganha o campeonato do mundo, aquilo era um campo de lavoura também era muito umas condições lamentáveis. Ou seja, é o que é. Beneficia alguns, não é? Beneficia alguns, prejudica outros, e nós acabamos por ter um calendário onde não se apanha muita chuva assim, ou seja, estas condições não se vêem muitas vezes, e tu acabas por ver sempre os mesmos atletas que acabam sempre por se dar melhor em condições mais favoráveis para eles. Agora, quando existem estas condições meteorológicas, aparecem outros, e foi o caso deste. Eu achei bastante interessante, principalmente porque o Sink é um atleta que nós já vemos há muitos anos. Que já esteve à porta de ganhar, a disputar provas ao sprint com o Nino Schurter e tudo mais. Já passou épocas muito boas. Vários pódios que ele tem, e também achei muito interessante uma nova marca de bicicleta chegar-se à frente, a Q.
Aqui, porque é uma marca com muita história, atenção. Sim, mas chegaste assim à frente, Sim, por exemplo, a Specialized que tem vindo a dominar até agora, Sim. não é? Tens a Scott que domina há anos e de repente tens uma Q a chegar-se à frente, da mesma maneira que, por exemplo, o Flukinger também chegou-se com uma Tomos. É verdade, mas deixa-me colocar aqui uma questão que eu achei particularmente interessante, para desmontar aqui muitos mitos. Vês uma Cube, atenção, a Cube é uma marca muito boa. Está, digamos, mal representada em alguns países, ou em termos de marketing não trabalha, e as pessoas não conhecem a Cube. Tem bicicletas de estrada e de ciclocross, de ciclocrossing, lindas. Mas a Cube, do Under 5, sem suspensões eletrónicas, sem mudanças eletrónicas. Não, acho que já tinha as mudanças eletrónicas. Eu acho que vi um... Ele não, estava cheio de cabos por todo lado. Não, então era a Puck Peters que... Não, o 5 não, porque eu vi, foi uma das particularidades que eu vi. Pelo menos eu fico era cabos por todo lado. Então acho que era a Puck Peters. Ou seja, uma bicicleta, agora vamos lhe chamar assim, old school, sem nada eletrónico, tudo por cabos, e vem-se uma taça do mundo numas condições terríveis. Não é? Isto para dizer aquilo que nós passamos a vida a dizer. O que faz a diferença? O material faz a diferença àquele nível, certo? Mas a grande diferença está no atleta. Sim, isso estará sempre, mesmo àquele nível, a diferença estará sempre no atleta. Portanto, quando me dizem, mas àquele nível estas coisas fazem a diferença, pronto, fazem, efetivamente fazem. Mas então está ali um atleta sem nada eletrónico, tudo por cabos, old school, e ganha a prova. Até porque muitas das vezes nós olhamos para aquele nível e nós vemos os atletas a usarem um material e pensamos, não, aquilo é que é bom. Mas a maior parte das vezes, eu diria 99% das vezes, eles estão a usar aquilo porque são obrigados. E há muito tuning, a usar. Há muito tuning. Porque eu lembro perfeitamente quando o Pidcock ainda corria com aquela bicicleta, com aquela BMC toda descaracterizada, sim. mal saíram as suspensões eletrónicas, a primeira coisa que ele fez foi sacar, eu não sei se foi do amortecedor ou se foi mesmo da frente, o eletrónico. Eu acho que foi do amortecedor. Não, ele teve alguns problemas que ele estava a usar a Santur na altura. A Santur é uma marca que tem um bloqueio eletrónico há muitos anos. Há muitos anos. E ele chegou a ter ali alguns problemas com o bloqueio eletrónico da Santur. Eu lembro-me que ele sacou isso fora. A questão é que aquilo que as pessoas veem por fora... Eu começo a fazer aqui uma comparação, que é, quando vês um carro de rally, tu achas que está ali um Ford Fiesta ou um Subaru, coisa parecida, mas é só a carapaça. Porque por dentro é uma coisa completamente diferente. Sim. Eu estava a dizer, ou seja, às vezes nós vemos os atletas a usarem material, por exemplo, nós vimos a Scott, a Synchros, que lançou aquelas rodas todas bonitas, uma peça de carbono. Sim. Eu pergunto onde é que as rodas estão. Sim, porque depois quando vês as corridas o Nino não as usa. Não as usa, porque e nós tivemos até a oportunidade de usar assim uma peça muito parecida, com algumas diferenças, mas muito parecida, e também nós conseguimos perceber porque é que eles não as usam, não é? Porque são umas rodas com particularidades muito especiais. São coisas muito específicas. São coisas muito específicas. Para utilizações específicas. Exatamente, mas isto para dizer, ou seja, nós às vezes vemos os atletas utilizar material que não foi escolhido por eles. Porque se eles pudessem escolher, se calhar a configuração da bicicleta era totalmente diferente. Olha, por falar, e fizeste uma transição brilhante. Se isto tivesse sido combinado, não tinha que ir tão bem. Tivemos o lançamento do novo XTR, que está a causar zoom. Estou-te a fazer uma pergunta agora. Não, está a causar zoom, está a causar assim uma pequena histeria, só que eu questiono, apetece-me dizer, mas o pessoal lembra-se que a Shimano esteve a dormir nos últimos 8 anos. Há uma coisa e lançou agora, ou seja, se a Shimano tivesse vindo com uma cena totalmente, eu não sei bem o que é que poderia vir assim revolucionar o mercado das transmissões. Neste momento não sei o que é que poderá revolucionar o mercado. Um shifter minimalista, não aquele canhão que eles desenvolveram. Por exemplo. Mas se a Shimano tivesse vindo a apresentar algo novo, revolucionário, não, apresentou exatamente o mesmo que os outros têm, com uma marca diferente. Sabes que uma coisa que eu vi na página do Luís Beltrão, do Top Cycling, foi ele próprio Luís Beltrão, supostamente a dar uma explicação que lhe foi dada pela Shimano, a dizer que a explicação lógica para aquilo que aconteceu foi que a Shimano, vou dizer agora por minhas palavras, é cautelosa e teve a ver para que lado é que o mercado ia para depois decidirem o que é que haveriam de fazer. E é a explicação, a Shimano ter dado esta explicação, e eu acredito completamente que sim, é a coisa mais estúpida que eu ouvi até hoje. É a mesma coisa que dizer assim, não, nós ficámos aqui sentados a ver quando é que desenvolviam os computadores. Olha, eu dei uma comparação, isto foi como a Microsoft, que nunca acreditou na internet.
nunca foi para aquele lado, porque acreditou que a internet era uma coisa que não ia desenvolver, não é? E todas as marcas foram atrás daquilo, começaram a desenvolver situações e aplicações para aquilo, e quando a Microsoft disse, afinal a internet funciona, agora pois, mas é que vocês perderam a dianteira. Uma marca que está em cima, uma marca que quer estar na vanguarda, não pode ficar à espera de ver o que é que os outros estão a fazer. Não, sem dúvida. É só parvo. E fizeram este esterismo todo à volta daquilo e lançaram exatamente o mesmo que os outros já têm. Vimos muitas coisas a acontecerem, comparações até com a SRAM, de velocidade de shifters e isso tudo. E por exemplo, até falamos disso, que existe uma funcionalidade que eu acho super giríssima, que foi até utilizada em comparação com a SRAM, que é o multi-shifting, que é aquilo de ele tirar mudanças muito rápido. E a questão que eu faço esta para mim é uma das funcionalidades mais estúpidas que existem, porque eu questiono-me em que situação é que tu estás no monte, em 3 segundos tu precisas tirar 9 mudanças. Eu questiono-me quando é que isto vai acontecer para que aquele seja um método de comparação direto com a SRAM. E atenção que eu não estou a ser aqui um defensor da SRAM. Apenas a SRAM é que foi uma das responsáveis, obviamente, claro, com as coisas deles, porque a SRAM, desengane-se quem acha que a SRAM inventou a pólvora, ok? Não, a SRAM não inventou a pólvora de todo, ou seja, não foi pioneira nisto das transmissões eletrónicas, mas a SRAM teve a desenvolver, e neste momento a SRAM tem uma gama completa de transmissões eletrónicas, desde as mais baratas até às topos de gama, e tem ali o desenvolvimento todo feito ao longo de 8 anos, enquanto que a Shimano lança agora o que os outros já lançaram. Mas parece que a grande resposta, aí tu tocaste a grande resposta da Shimano é trocar as mudanças do 10 ao 51 ainda em 3 segundos. Eu questiono-me quando é que tu vais fazer aquilo. Eu posso-vos dizer, a SRAM tem exatamente a mesma coisa, eu tenho isso desativado no meu porque é parvo, não é? É parvo. Há uma coisa que é o desviador antigo que nós temos é mais rápido que o novo, que é isso que as pessoas não sabem. Mas o novo também é mais pesado. O novo é mais pesado. Todos os componentes do novo são mais pesados, a corrente é mais pesada, a cassete é mais pesada, tudo é mais pesado. Também ele é mais rijo. E existe uma coisa que efetivamente, ok, a Shimano é capaz de ganhar à SRAM, que é na comparação dos topos de gama, porque é nos topos de gama que nós temos que comparar, porque isto também é o topo de gama da Shimano. Exatamente. Na comparação dos topos de gama, a SRAM tem aquela questão de que não dá para todas as bicicletas. Mas a questão é que quem vai para o topo de gama também já está a trocar de bicicleta. Não está como o nosso caso. Por exemplo, nós estaríamos mais dispostos, por exemplo, a pôr um XTR ou um XT, porque qual é a diferença? Percebes? Se tu não quiseste trocar de quadro... Sim. Eu por acaso, uma das coisas que eu ainda não vi preços. Ok, eu ainda não vi preços. Também ainda não consegui ver os preços. Ainda não vi preços daquilo, não faço ideia, presumo que devam andar ali muito, muito próximos dos da SRAM, mas ainda não vi preços. Mas imagina que tu não querias trocar de quadro, porque trocares de bicicleta toda e trocares de transmissão são coisas muito diferentes, não é? Em termos de valores. A Shimano dá-te a opção de tu teres um topo de gama na tua bicicleta e a SRAM neste momento não te dá essa opção. Mas isso estás a falar para quadros mais antigos, Rafael. Pronto, mas eu estou-te a dizer, imagina em que situação é que alguém com um quadro já com 4 ou 5 anos, agora vou colocar, em que situação é que alguém com um quadro já tem 4 ou 5 anos de desenvolvimento vai comprar um XTR? Não vai, quem não quiser trocar de quadro. Mas o público para o qual se orienta o XTR é o público que troca de bicicleta todos os anos ou de 2 em 2 anos. Mas existe ali também uma grande margem que a SRAM perde por causa disto. Percebes? Porque, e eu já falei, um exemplo muito prático, se eu pudesse, imagina, a montagem para mim de bicicleta de sonho não é uma bicicleta recente, não é um quadro recente. Eu já disse várias vezes. Tu tens uma particularidade. Sim, mas por exemplo, mas como eu, deve haver outras pessoas, não é? E a SRAM não apresenta essa solução. A SRAM, obviamente, que também é, pronto, acaba por ser... Eu percebo o teu questão, mas eu acho que isso é um não assunto, sou-te muito franco. Porque estás a ver uma situação particular. Numa coisa progressiva, a pessoa que está a investir num XTR, uma pessoa quer o último quadro, é a única coisa que eu também consigo colocar a SRAM, ou seja, ter ali um bocadinho de vantagem sobre a Shimano, ter ali um bocadinho de vantagem sobre a SRAM. É a única coisa. Eu não estou a pôr aqui em causa a qualidade que a Shimano traz, de forma alguma, porque até há aqui uma coisa que é continua a ser a grande mais-valia da Shimano.
que é o sistema Hyperglide da Shimano, que é a forma como a corrente encaixa na É casseta. muito mais suave. A suavidade e a forma como entra, e nesse aspecto, sabes que a SRAM é bruta. É muito mecânica, é Tu muito... parece que estás a levar uma marretada ali na bicicleta atrás quando trocas. Isso continua mesmo não é? nos eletrónicos. A questão aqui é que, e é aqui que a Shimano meteu os pés pelas mãos, porque não apresentou absolutamente nada de novo. As pessoas que trocaram para eletrónico ao longo destes anos, não é, que foram muitas, não se sentem minimamente atraídas por este novo Shimano. Vão trocar para quê? Vão só para trocar da SRAM para Shimano? Eu acho que não se sentem minimamente atraídas neste lançamento da Shimano. Não existe razão para mudar. Só se forem mudar para mudar. É a mesma coisa que tu, eu vou dar aqui um exemplo, porque eu acho que a comparação é esta. É tu usavas o Windows deixou de poder funcionar com a internet, tu passaste para iOS, para Mac, não é? Agora o Windows vem, nós agora também temos PCs, e tu, pois, mas é que eu agora já estou no Mac. Exatamente. Eu agora acredito mais nestes gajos, porque estes gajos foram os primeiros a fazer isto. E depois o desenvolvimento foi tanto da SRAM que neste momento, por exemplo, em bicicletas de topo de gama, eles criaram ali uma ligação entre um ambiente que liga suspensões, potenciómetro e transmissão. Isso é outra questão que eu também queria falar. Que a Shimano não consegue, não tem capacidade, primeiro porque não tem potenciómetro. E a transmissão da SRAM já tem potenciómetro, a nova. Ou seja, estamos a falar de topos de gama, porque neste momento só podemos falar de topos de gama. Okay? Não podemos comparar. Ou seja, quando a Shimano lançar as outras gamas, porque vai lançá-las, não é? Aí podemos comparar com as outras gamas. Neste momento temos que olhar de topo de gama para topo de gama. E falando de topos de gama, a SRAM tem potenciómetro. Logo aí, para mim, é uma grande mais-valia. A SRAM é todo um ecossistema de bicicleta. É todo um ecossistema. É toda uma experiência, chamamos-lhe assim, de ecossistema. Enquanto que a Shimano apresenta aquilo que eu acredito que seja uma transmissão extremamente fiável, com um funcionamento muito, muito agradável, isto baseando-me no conhecimento e na experiência que eu tenho de anos passados do sistema Hyperglide, acredito piamente nisso. O problema é que eles vêm 8 anos atrasados, vamos ser simpáticos, 7 anos atrasados, chegam 7 anos atrasados, não trazem efetivamente nada de novo e de revolucionário, não trazem nada, e trazem um sistema incompleto comparado com a SRAM atualmente. Porque é com a SRAM que nós podemos comparar. É, claro que sim. No BTT não temos... E agora vamos falar aqui... Agora vamos a uma coisa. Tenham calma. Porque, da mesma forma que há empresas chinesas como Elite Wheels estão a entrar aí com quadros e com rodas e estão a entrar em grande. Sim, atenção que existe as transmissões eletrónicas chinesas, como a Wheeltop. A Wheeltop está a entrar com muita força no mercado. No BTT, eu diria que eles ainda têm aqui algum terreno para calcar, mas na estrada, cuidado, porque eles apresentam aqui uma alternativa às marcas que nós já conhecemos, nomeadamente a SRAM e a Shimano, que é ridículo, é absurdo. Sim, estamos a falar uma transmissão que custa metade, uma transmissão topo de gama deles, que certos reviews a comparam diretamente com a gama Ultegra da Shimano, que custa metade do 105. A questão é que neste momento temos muita gente aqui lá a dizer isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. E eu digo assim. Mas quem diz isso é exatamente as mesmas pessoas que, por exemplo, que diziam isso da Decathlon. Não é isso que eu ia fazer outra comparação até. Eu ia dizer, aquele pessoal que diz assim, a Europa é BMW, Mercedes e Ford e por aí fora. E eu agora digo por exemplo, BYD. Mas comparado nas bicicletas, eu diria que ainda vai existir o mesmo preconceito, por exemplo, que existiu com a Decathlon. E neste momento a Decathlon nem sequer pode espiar. É uma marca topo de gama como outra qualquer. Vais ser assassinado. Não vou nada. É impossível. Não existe argumentos. Para colocar para colocar uma marca como a Decathlon fora da lista. Estás a falar em termos de qualidade de mercado, porque em termos de marketing aquilo não está um bocadinho... Aquilo não nos podemos esquecer qual é o grosso do cliente. Sim. De cliente Decathlon. Estou a falar daquelas bicicletas que nós consumimos, não é? Gama média alta. Gama média alta. Dentro da gama alta, é uma bicicleta que rivaliza com qualquer outra. Rivaliza com qualquer outra topo de gama, ganhando pelo preço. Mas falando aqui da Shimano, não existe muito a fazer. Para mim só existe um grupo de pessoas que saiu muito beneficiada com isso e que devem estar extremamente satisfeitos, que são os atletas.
Sim, porque os atletas que Até agora era tudo mudanças a cabo e agora usam mudanças eletrónicas sim, como os outros. os atletas patrocinados pela Shimano, que têm contratos com a Shimano e tinham que utilizar aquilo, não tinham a mesma opção, viabilidade que os outros. Isso é verdade. Isso é verdade. No entanto, voltamos ao mesmo. A Andrés Sink acaba de ganhar com o Shimano a cabo uma taça do mundo. Isso Portanto, depois. o que conta, meus amigos, vocês podem comprar bicicletas de 12 mil euros, que se não comprarem as pernas do atleta, ela vai andar quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Exatamente. E foi uma semana mesmo muito, muito emocionante, então. É verdade. Sobre o Roland Garros, queres dizer alguma coisa? Opa, foi um hino ao desporto aquilo. Foi um hino ao desporto. Eu que tinha um claro favorito na final, que a final foi disputada entre o Alcaraz e o Sinner, que é um atleta que já esteve envolvido assim, em algumas polémicas de doping e isso tudo. Mas foi aquele doping, pronto, através de uma pomada, que pronto. Mas que foi uma final, pá, espetacular, que só podia terminar da forma que terminou, 5 horas e tal de jogo. Puxa. Absurdo. Absurdo. Gente boa, para aqueles que ficaram até ao final, vou só deixar aqui uma coisa. Eu tenho uma pessoa amiga que neste momento, já dá uns tempos para cá, está a trabalhar com a Ineos Granadier, equipa oficial. Tá bem? E eu convidei para, assim que ele estiver novamente por Portugal, de férias ou de folga. Ineos ou Ineos? Ineos, IKEA ou IKEA. Pois, não Desde sei. que as pessoas compreendam. Mas ele vai aparecer cá. Eu convidei-o para ele vir até cá para falar sobre. Ele é uma pessoa com muita experiência também em trabalhar em equipas nacionais e agora está a trabalhar com a Ineos, e para nos falar aqui sobre como é que é trabalhar numa equipa daquelas, quais são as principais diferenças, que segundo ele me diz é tal e qual como trabalhar nas equipas portuguesas. Leia-se, sarcasmo. Portanto, gente boa, voltamos na próxima terça-feira, um grande abraço e que haja muitos fins de semana como estes, cheios de E que seja um bom feriado para vocês. É verdade. Espero que o feriado esteja Rafael, a ser bom. Um bom feriado para ti. Um bom feriado, Pedro. Bom feriado. Tudo bom. Grande abraço.